Estrelando está começando. Dando continuidade ao programa da semana passada, meu entrevistado no bloco Astros e Estrelas é o ufólogo, astrólogo e professor de física ambiental José Maldonado Galda. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. José Maldonado Galda, meu entrevistado, professor de física ambiental, é ufólogo e também astrólogo. Estamos dando continuidade ao programa da semana passada, porque eu tenho muitas mais perguntas para fazer para ele. Lembrando que o Maldonado é do signo de Peixes, tem o ascendente e a lua no signo de Virgem. E um astro que se destaca no mapa do Maldonado, como em alguns astrólogos ou pessoas que se interessam muito pelo céu, é o astro Urano, que é o astro que está cravado no meio do céu do Maldonado. Ele está abraçado. Abraçado, e bem com Mercúrio aqui no seu mapa. Muito lá. Interessante. Maldonado, a gente estava falando semana passada de uma questão que a partir de 2019 existiu há pouco tempo, foi publicado um documentário sobre data limite 2019, baseado nas entrevistas do Chico Xavier, que ocorreram no Pinga Fogo, né? Há anos atrás. E eles falam justamente dessa fase, ele falava dessa fase de uma transição planetária, que nós teríamos um contato com extraterrestres. O que vocês dizem a respeito disso? O que vocês estudaram a respeito disso? Eu vou dar a minha opinião. Né? Não, com certeza, entendeu? Você é um estudioso de ufologia. É uma visão espírita. É. Tá? Não estou aqui desconsiderando Chico Xavier, nada disso. Eu acho que é muito gratificante esse filme que fizeram, foi um documentário, esse né? documentário mostrando, né, que depois de 50 anos que o homem tinha pisado na Lua, se ele não fizesse nenhuma bobagem, né? Isso. A gente teria uns contatos. Seria um grande salto para a humanidade ou uma término, praticamente. Pois eu não consigo ver término da humanidade, né? Muito embora eu acho que nós estamos vivendo, o planeta todo está vivendo um momento de uma sociedade decadente e seria bom expurgar um pouquinho dessas pessoas que não servem para nada, né? Absolutamente nada. Acho que eu acredito que eles não têm para onde levá-las. É melhor deixar aí. Pois é, podiam ser abduzidos, né, por algum ser aí que quisesse ajudar o desenvolvimento do planeta, alguma civilização, né? Mas eu vejo que o planeta em si é um planeta ainda das elites, né? O povo ainda não consegue ter uma massa crítica para poder participar da economia, poder participar de vários eventos, mudando um pouco mais o estado de consciência, né? Principalmente no que se trata a objetos voadores não identificados. Então nós vamos ter pessoas que não acreditam nisso de forma nenhuma, né? Mas não deixa de ser uma contribuição esse filme para mostrar que há possibilidade desse fato. Agora eu não acredito no momento, em nenhum tipo de guerra ou alguma coisa. Mas uma participação mais frequente deles, ou mais divulgada na mídia? Essa participação existe há milhares de anos, né? À medida que a tecnologia vai evoluindo, os nossos celulares praticamente, então hoje você tem muito mais possibilidade de filmar um objeto que está tendo uma trajetória esquisita, né? Uma pergunta simples. Os astronautas, eles tiveram contato com extraterrestres? Sim, não um contato direto, mas eles viram a distância, né? Eu tenho um estudo de todos? Tanto os americanos e russos, eles viram e informaram, é claro, declararam isso, que existe, sim, que chegaram na Lua, tinham naves, tinham seres fora das naves, sempre teve isso. Todas as naves são assim seguidas, né, ou acompanhadas, melhor falar esse termo, por esses objetos, né? Não sabemos de onde são, quem são, por que estão lá, né?
Estranhamente, a NASA nunca mais voltou na Lua, né? Dizem aí até a hipótese que houve outras missões, Apolo 18, 19 e até 20, e 20 seria a última. Inclusive na Apolo 20, hoje já tem-se até mais um pouquinho de informações que era um astronauta russo e um americano, né? Eles negam isso, né? Os dois negam isso, mas há uma... onde tem fumaça que tem um foguinho lá ardendo, né? Agora tem... eu queria voltar na data limite. É interessante o seguinte: os governos não querem que ninguém saiba nada sobre ufologia. Então, por isso que esse documentário é muito importante, porque ele serve também como uma fonte de divulgação. Eu acho que... Bastante. Porque nós falamos no primeiro programa sobre isso, né? Sobre o governo de segurar essas informações. Mesmo né? O governo do Brasil, que liberou mais de 5.000 páginas aí de informação, ele não liberou tudo, não. Eu diria, chutando por alto, aí de 10% a 15% de liberação. Existem muitos documentos ultra secretos que não são revelados, né? Eu vou dar até um exemplo americano, que eu estava para falar do outro exemplo. Eu tenho o capitão Salas, né, que foi um cidadão aí que era o responsável por um abrigo que tinha várias ogivas nucleares, e num dado momento aí teve a presença de uma nave e desativou tudo, todas aquelas ogivas nucleares foram desativadas. Então o governo não fala isso, mas o capitão Salas escreve, tem livros e tem muitas entrevistas que podem ser consultadas, né? Ele já esteve no Brasil, já falou sobre esse tema várias vezes. Então, eu acho que a maior preocupação é a gente evitar uma guerra nuclear. Se por acaso alguém partir para essa forma de ataque, eu acho que aí teria uma intervenção, pelo menos evitando esses arsenais nucleares de saírem do local onde eles estão, não? Eu diria isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer, vou deixar para o próximo bloco. Qual é a finalidade de uma abdução? Tá bem? Voltamos já. O plano de gerenciamento de resíduos, ou seja, a maneira como o condomínio vai gerenciar, como o lixo é coletado, não vai ser nem um pouco modificado, ele continua existindo. As cooperativas que são cadastradas junto à prefeitura, elas têm um compromisso de se encarregar de tirar o lixo reciclável do seu condomínio e fazer a destinação correta. Portanto, o condomínio não está obrigado a aderir a isso e nem tem que pagar nada por isso. Por quê? Porque a coleta seletiva ela continua a existir com nossos tributos e é pago com o nosso imposto que é todo mês cobrado. Fique atento e não caia em nenhuma armadilha. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, eu quero desejar um ótimo ano para os virginianos. Afinal, agora estamos no período deste signo, do elemento terra, ritmo mutável, que possui características de ser analista e bastante prático. Para a Virgem, o conhecimento precisa ser útil, servir para alguma coisa.
É um signo que se preocupa muito com o aperfeiçoamento, o seu autoaperfeiçoamento, também fazer as coisas muito bem, e é muito conhecido por ser bastante crítico. Mas vale uma ressalva aqui. Antes de ser crítico com os outros, os virginianos são muito autocríticos. Já perceberam bastante aquilo que não está legal neles. E isso faz com que possam ser muito tensos. Por isso, virginiano, é importante se relaxar mais, se permitir, por vezes, não ser tão certinho. Esse é um signo que tem a ver com o trabalho, saúde, alimentação, essa preocupação com o bom funcionamento do corpo. Parabéns, então, a todos os virginianos. Até a próxima! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é José Maldonado Gálida. Estamos falando sobre ufologia. Deixei uma pergunta no primeiro bloco, que é a seguinte. Maldonado, eu tinha te perguntado, num dos blocos do programa, sobre abdução, né? Qual é a finalidade de uma abdução? É estudar o terreno, o terráqueo? Eu acho que esses estudos estão acontecendo há milhares de anos, né? O que se tem notícia e escrito e analisado por alguns autores é que eles procuram retirar o sêmen e procuram retirar óvulos, como se tivessem fazendo algum estudo genético. Eu não sei se aprimoramento da raça ou aperfeiçoamento para que ela não ficasse tanto doente. Então, a abdução tem também a questão do implante. É implantado, né? Dizem as pessoas, os que estudaram, que às vezes é para medir a reação emocional da pessoa, que obviamente não é para saber onde a pessoa está, porque eu acho que a tecnologia que eles têm é altamente suficiente. É só pegar um smartphone que já vai saber, né? Pega pelo número, Isso, liga. eles lêem o número lá em cima. Onde você está? Mais ou menos rápido. Ou manda um sinal, né? Então, seria mais para fins mesmo, na minha visão, né, de desenvolvimento e aperfeiçoamento da raça. Agora, muitas pessoas que foram abduzidas encontraram na nave, né, vários seres dentro de câmaras, né, dentro de supostas barrigas artificiais com determinado líquido e tudo, boiando, e falaram para eles que foi uma combinação de genes entre nós aqui humanos e alguma dessas civilizações que fazem esses estudos aí. E tem outros abduzidos que foram levados para o interior da nave e lá trouxeram, né, a ele várias crianças, um pouquinho diferente, com o olho maior, sem a parte branca, só a parte escura dos olhos, né? E dizendo que eram filhos dele, né? E essas crianças tocavam, né, esse ser, o suposto pai aqui, e que ele naquele momento sentiu uma sensação, um sentimento de muita paz, de amor, e que aquilo era verdade, porque é como se aquelas crianças e ele fosse só um corpo naquele momento, um ser único, né? E essas crianças seriam parte do ser que é ele. Foi assim
ele inclusive nesse depoimento, ele chora, porque ele não consegue ver o fato sem o envolvimento no fato, né? Entendi. Então, tem Que história, hein? assim, tem. Que história. Que Recentemente saiu um livro chamado Intruders, né? Qual o autor? Exatamente do John Mack. John Mack. John Inclusive, eu queria que você desse algum nome de alguns autores ou algum livro interessante para quem se interessa pelo assunto poder pesquisar de uma fonte segura, né? Sim, nós Idônea. estamos tendo agora várias traduções aqui no Brasil, né? Nós temos... Não, volte antes. O que você ia falar do filme Intruders? Do livro? Do livro, né? Então ele põe muitos casos, né? Ele faz uma colocação lá dizendo que essas abduções, esses estudos genéticos e tal, na visão dele, que seria para ter controle absoluto da raça. Eu não vou falar escravos, né? Porque eu também não acredito nisso. Se éramos para ser seus escravos, nós já teríamos sido já há milhares de anos atrás, né? Nós temos uma referência muito interessante, um ex-padre jesuíta chamado Salvador Freixedo, né? Ele tem muitos livros também, infelizmente nenhum aqui no Brasil, falando sobre a própria igreja, o que a igreja sabe sobre os extraterrestres, essas questões de abduções, né? Enoque, ele foi levado para o céu, Isaías foi levado para o céu, né? Então muitos foram levados para o céu vivos, né? Não passaram pelo processo da morte. Então é como se alguém tivesse aqui participando de um plano. Então, na visão desse autor, ele vai ter essas raças aí poderiam ter um controle mais sobre as pessoas. E na visão do Salvador Freixedo, nós somos gados dos extraterrestres, né? Né? E ele não muda coloca, muito, né? Está em espanhol, né? O espanhol dele não é fácil entender, não é um espanhol latino-americano aqui, mas vale a pena no YouTube. Ele está bem velho já, acompanhar essas idoso, histórias também, né? Acredito por 93, 94 anos, mas completamente lúcido, reclamando da igreja, né? Ele foi expulso da igreja, né? Onde que aqui no Brasil podemos ter facilidade em avistar naves? São Paulo não, né? Porque mesmo se a nave passar em cima de São Paulo, você não vai ver nada, né? Bom, a sugestão é você estar em locais totalmente fora de luz, fora de uma cidade, né? Onde você não vê o reflexo. Mas tem algum estado, alguma cidade específica? Olha, tem várias, né? Nós temos nosso tempo está terminando. São Tomé das Letras. Próximo a São Tomé das Letras, nós temos a Iruoca, né? Nós temos também, na antiga Operação Prato, no Amazonas, lá em Belém do Pará, né? Nós temos até hoje, a Operação Prato aconteceu em 1977, até hoje aparece UFOs lá. E mesmo o próprio comandante dessa operação, né? Ele foi abduzido, ele tinha implante. Então, você já viu algum implante? Não. Somente Você já viu algum extraterrestre? Você já viu alguma nave? Ele não me falou. Sim, você já viu? Já avistou? Sim, várias vezes. Onde? Várias vezes? Sim, várias vezes. Eu fiz parte de um grupo aqui comandado pelo Carlos Paz Wells, né?
Hoje ele teve uma outra opção sexual, vive no Canadá com o nome de Verônica. Mas aqui no Brasil ele deixou vários livros, né, que você queria indicações de livros. Sim. Carlos Paz Wells. Ele tem 4 livros no Brasil, vale a pena. Então, ele conta a história que os extraterrestres contam para eles. Então, era um grupo que tinha o objetivo de, através da meditação, desenvolver uma técnica de psicografia, onde a civilização ia falar, ó, você vai em tal lugar, a tal hora, né? Daqui a tantos tempos, vai lá, a tal hora, nós vamos aparecer para mostrar que existimos. Então, o irmão dele, Sisto Paz Wells, tem no YouTube mais de 17 filmes mostrando a nave chegando e com jornalistas internacionais. Show. Isso tem, onde a gente assiste isso? No YouTube? É só você colocar Sisto Paz Wells e também colocar Carlos Paz Wells. Vou os ver. Dois. Maldonado, muito obrigado. Obrigado muito obrigado você. mesmo. Obrigado Vai a voltar todos. mais vezes no programa. Lembra que de louco e de ufólogo e de astrólogo tem um montão de loucos soltos por aí, né? Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. Voltamos já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 26 de agosto, oficina de tarô Arcanos Maiores. No dia 3 de setembro, workshop Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo com Cristina Cairo. No dia 28 de setembro, excursão para o Fenômeno do Algodão. No dia 14 de outubro, Numerologia com Aparecida Liberato. Informações 13 3284 9714. A Casa da Luz promove, no dia 2 de setembro, o workshop Fraternidade Branca com Andréa Villens, terapeuta holística. Informações 13 9853 2165. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 4 de setembro, o curso Síndico Profissional Módulo 1. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O tema, Os Homens de Gaia, acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações, sinage.org.br. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta do meu entrevistado Maldonado. Bom, eu agradeço pela presença. Eu convido aqueles que estão nos vendo, caso queira participar do nosso grupo, faça um contato comigo sobre astrologia científica. Aí nós poderemos estar mostrando livros, DVD, recomendando o que é certo e não o que está lá na internet, que é um pouquinho duvidoso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. Uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.